Queridos, amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus a todos. Meus queridos, eu quero trazer uma palavra neste momento ao seu coração, amém? Que vai se encontrar no livro de Lucas, o Evangelho de Jesus, no livro de Lucas, capítulo de número 15. Eu vou ler os versículos 8, 9 e o 10, tá bom? Vai dizer da seguinte maneira: ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, e busca com diligência até achar, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Meus queridos, vamos fazer uma oração depois a gente iniciar essa reflexão em nome de Jesus. Poderoso Deus, eterno e glorioso Pai, Senhor, rendemos graças, Pai, por essa palavra que o Senhor nos deu neste momento. Pai, que essa palavra venha falar com teus filhos, cada um, ó Pai, que está nos assistindo neste momento, cada um, ó Pai, que vai abrir este vídeo para estar meditando nessa palavra junto comigo. Deus, alcance o coração dos teus filhos. É o que eu peço, oro e agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Meus queridos, estamos aqui diante de uma parábola de Jesus. O que é uma parábola? No grego significa parabolé, que é colocar ao lado. Jesus pegava uma palavra, fazia um discurso usando a agricultura, usando as coisas do dia a dia, ou seja, os trabalhos diários, para fazer uma história, para montar uma história, para trazer uma realidade de um fator central. Ele trazia uma história fictícia para trazer uma história de um fator real, para trazer uma centralidade naquilo que ele queria falar. Então, nós estamos aqui diante de um texto, diante de um capítulo, que é o capítulo 15, que é conhecido como o capítulo dos perdidos e achados. Nós vemos que nesse capítulo nós tem 3 fatores, 3 coisas que foram perdidas. A primeira delas, nós vemos que vai nos falar sobre a ovelha perdida. Ele deixou as 99 no deserto e foi atrás daquela que se perdeu. A segunda coisa que se perdeu aqui foi uma dracma de uma mulher. A mulher tinha 10 dracmas, ela perdeu uma, mas ela não se acomodou, ela foi atrás daquela que ela havia perdido. E nós vemos também aquela passagem muito conhecida por todos os irmãos, do filho pródigo, que saiu da casa do pai. Ele se perdeu dos cuidados do seu pai para ir viver uma vida dissoluta, uma vida de qualquer forma, gastando com os prazeres da vida. Nós vemos que essa passagem aqui são parábolas que Jesus usou através de um questionário, através de uma murmuração dos fariseus e dos escribas. Que murmuração é essa, pastor? A murmuração que eu estava vendo aqui é que Jesus estava sentado com pecadores e com publicanos e ele estava comendo com eles. Jesus estava, nós vemos isso no verso 1 e no verso 2 do capítulo 15, Jesus se reuniu com os publicanos. Os publicanos eram o quê? Cobradores de impostos. Todos os irmãos sabem dessa informação. Os cobradores de impostos eram homens que cobravam impostos dos judeus, cobravam impostos de toda a população e muitas vezes eram injustos, cobravam além daquilo que deveria cobrar. Então muitas pessoas tinham algum rancor com esses publicanos. Agora Jesus está sentado junto com pecadores e com esses publicanos, e perto dele está ali homens totalmente junto com a religiosidade, as pessoas que eram somente iludidas ali com o ritual, com a religiosidade, mas a prática não tinha. Eles eram muito religiosos, mas não seguiam muito a lei. Eles eram pessoas totalmente que gostavam de julgar as outras. Então eles, vendo Jesus fazendo isso, eles quiseram fazer um ato de julgamento,
falou: como pode este homem sentar, comer com pecadores e com publicanos? Como pode Jesus fazer isso? Nós vemos, meus queridos, que Jesus, ele usa então essas 3 parábolas para trazer um exemplo, para confrontar esses fariseus, confrontar esses escribas que estavam ali. São 3 parábolas, como eu disse no início: parábola das ovelhas, 100 ovelhas que perdeu uma, parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Mas eu quero me ater com os irmãos essa noite somente a parábola da dracma perdida, Meus queridos, nós vemos aqui que Jesus, antes da gente entrar nessa mensagem, eu achei muito linda essa informação, algo lendo aqui, meditando, que Jesus primeiro ele usa um homem, falando das 100 ovelhas que ele tinha e ele perdeu uma ovelha, e depois ele entra no mérito que uma mulher, tendo 10 dracmas, perdeu uma delas. Aqui Jesus já está trazendo algo muito interessante. Jesus usou um homem para falar das 100 ovelhas e ele vai usar uma mulher para falar das 10 dracmas. Aqui ele está valorizando a mulher também, trazendo a mulher em sua parábola. Ele já está homenageando as mulheres, trazendo para ela uma valorização. Nós sabemos que naquela época as mulheres não tinham muito valor, e ainda Jesus coloca um fator aqui principal, dizendo que essa mulher tinha 10 dracmas. Irmão, a mulher não tinha muitos valores, dinheiro, essas coisas. Jesus coloca que ela tinha 10 dracmas aqui. Jesus, ele valoriza aquilo que ninguém valoriza. Eu quero lançar essa palavra já neste início da mensagem para falar para você: não fica triste se algumas pessoas não estão te valorizando, se algumas pessoas estão te deixando de canto, de lado. Jesus te valoriza e Ele olha para você como ninguém olha. Ele observa você como ninguém observa. Fique em paz, descansa o teu coração, porque Jesus te valoriza. Jesus tem um propósito na tua vida. Jesus tem promessa para a tua vida. Amém, meus queridos? Vamos continuar com essa mensagem em nome do Senhor Jesus. Você sabe o que é uma dracma? Uma dracma era conhecida como 3/4 ou um denário romano. O que era um denário romano? Era o dia de um trabalhador, era o dia de um homem, era um dia de um homem normal, um homem que trabalhava na agricultura. Era um dia de um trabalhador. Agora a Bíblia nos menciona, através dessa parábola de Jesus, dizendo que essa mulher tem 10 dracmas. 10 dracmas. Ela tem 10 dias de um trabalhador. Essa mulher está com um valor muito bom junto com ela. Mas agora a pergunta é: como que essa mulher tinha essas 10 dracmas? Aqui nós temos 2 sugestões. A primeira, ou ela guardou uma poupança, ou ela guardou algum dinheiro familiar, ou essa mulher recebeu um dote no casamento. Quando ela foi casar, existia esse costume do noivo dar um dote para ela. O noivo, na hora de adornar a mulher, a noiva, ele dava ali uma tiara para aquela mulher. E essa tiara, ela tinha cerca de 10 moedas. Olha que informação interessante, irmãos. Essa tiara, no dia do dote que o noivo dava para a mulher, dava para a noiva, ele dava uma tiara, e essa tiara tinha cerca de 10 moedas, aquela tiarinha que as mulheres usam. Ela tinha 10 moedas. No caso dessa, a mulher tinha 10 dracmas nessa tiara. Ou seja, essas 10 dracmas não tinha somente um valor em dinheiro, um valor financeiro, mas é um valor sentimental, um valor absurdo, um valor maravilhoso. Por isso que nós vemos que essa mulher não deixou. Ela podia ter falado: não, já tenho 9 dracmas ainda, deixa essa uma que se perdeu para lá, eu ainda tenho 9. Mas não, ela vai procurar aquela que perdeu. Há uma informação muito interessante aos irmãos também, de a gente se notar e colocar nessa palavra. Os irmãos sabiam que até o ano de 2002, na Grécia, até o ano de 2002, existia a dracma, a moeda lá,
era chamada de dracma. O dia de um trabalhador até o ano de 2002 era chamado ainda de dracma. Aí no ano de 2002 foi substituído pelo euro. No ano de 2002 na Grécia, a dracma foi substituído pelo euro, irmãos. Uma informação muito interessante, muito maravilhosa. Agora eu quero iniciar essa palavra dizendo aos irmãos aquilo que Jesus disse aqui na parábola a partir do versículo 8. Olha o que vai dizer. Ou qual mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa em busca com diligência até achar e varre a casa. Aqui está a primeira informação e a primeira palavra dessa noite, primeira palavra deste momento. Jesus está nos dizendo que essa mulher não perdeu a dracma, ela não perdeu a dracma fora de casa, ela não perdeu a dracma no quintal, ela não perdeu a dracma na rua, ela perdeu a dracma dentro de casa. Dentro de casa ela perdeu a dracma. Meus irmãos, e eu quero trazer essa palavra aos irmãos. O que nós podemos perder em casa? A dracma aqui eu quero simbolizar neste momento como família. A dracma aqui quero simbolizar como se fosse um membro da nossa casa, algo de importância para nós, alguma coisa que para nós traz uma importância fora do comum, não somente financeiro, mas sentimental, completo. Meus queridos, o que nós podemos perder dentro de casa? Eu coloquei algumas anotações aqui, quero trazer aos irmãos. O que nós podemos perder dentro de casa? O interesse. Podemos perder o interesse um pelos outros. O marido perdeu o interesse pela mulher, a mulher perdeu o interesse pelo marido, os filhos perderam o interesse pelos pais, os pais perderam o interesse pelos filhos. Nós podemos vigiar. O que mais nós podemos perder, irmãos? Podemos perder o amor, podemos perder a comunhão, podemos perder, irmãos, o relacionamento, a comunicação, o afeto, o respeito, a intimidade. Tudo isso nós podemos perder dentro de casa. Quando eu falo dentro de casa aqui, irmãos, eu falo em 3 aspectos. O aspecto lar, que é a nossa casa, o aspecto igreja e o aspecto corpo, que é o nosso corpo, é o templo do Espírito Santo, é morada do Espírito Santo de Deus. Quando nós falamos casa aqui, nos reflete na casa, lar, casa, igreja e a casa que é o nosso corpo, o templo do Espírito Santo. Que nós possamos refletir, meus queridos, neste momento, o que nós temos perdido neste ano que se passou, para que esse ano que nós entramos agora, 2022, possamos romper, possamos tirar aquilo que a gente acabou perdendo dentro de casa, o afeto pela família, o amor, a comunicação. Muitas vezes perdemos a comunhão e isso perde dentro de casa. Irmãos, entre irmãos da igreja, perdendo a comunhão uns com os outros, perdendo a comunicação, fazendo rodinha de grupinhos, um conversa para um lado, outro conversa para o outro, e muitas das vezes muitos ficam excluídos ali. Nós não fomos criados por Deus para excluir, nós fomos criados por Deus para incluir, para colocar dentro e não para jogar para fora, e não para tirar para fora, irmãos. Que nós possamos tomar muito cuidado. Tem uma coisa, até falei isso na igreja no dia de ontem, tem isso aqui, aparelho celular que nós temos, ele é muito bom, tem uma tecnologia fora do comum, é algo maravilhoso. Nós temos através dos aparelhos celulares, né, algo muito interessante. Nós podemos trazer aquelas pessoas de longe para perto, né, irmãos? Nós podemos conversar com nossos familiares de longe, através hoje, né, de uma chamada de vídeo no WhatsApp. É muito fácil a comunicação e podemos trazer pessoas de fora, de longe para dentro. Só que o mesmo poder que ele tem de trazer os de fora para dentro, ele também tem o poder de tirar os de dentro para fora. Tirar as pessoas que hoje nós temos dentro de casa para fora. Nós possamos
Toma muito cuidado com os aparelhos celulares, irmãos. Toma cuidado com aquilo que nós estamos perdendo dentro de casa e não fora de casa. Depois disso, que nós vemos que essa mulher ela perdeu dentro de casa, nós vemos que ela perdeu a dracma, não foi fora, ela perdeu dentro de casa. Eu quero trazer aqui 3 pontos aos irmãos para a gente finalizar. Primeiro ponto de como encontrar a dracma perdida. Como nós podemos encontrar essa dracma que foi perdida. Primeira coisa que essa mulher fez, no verso de número 8 e no verso de número 9. No verso número 8 vai dizer assim: o qual mulher que tendo 10 dracmas, se perdeu uma dracma, não acende a candeia. Primeiro ponto, ela acendeu a candeia. A candeia, nós conhecemos, meus queridos irmãos, era uma lâmpada que era acesa ali, tinha um pavio, tinha que colocar fogo para que pudesse se acender, para que pudesse alumiar a casa, né? A casa antigamente não tinha muitas janelas, igual hoje em dia nós temos uma janela talvez em cada cômodo. Não, a casa que tinha janela naquela época tinha praticamente uma janela só. Então era uma casa muito apagada, era uma casa que não tinha iluminação. Então essa mulher, para ela achar aquela dracma, ela tinha que acender a candeia, ela tinha que acender essa candeia e colocar por cima, para ir observando o chão daquela casa. Ela acendia a candeia, acendia o pavio daquela candeia para procurar aquela dracma que se perdeu. Primeira palavra para você neste momento é: acenda a candeia para você achar a dracma que foi perdido. É preciso colocar fogo na candeia, é preciso acender a candeia que está apagada. Ei, o ano que se passou, pode ser que você deixou a candeia se apagar. A candeia apagada não clareia a casa. A candeia apagada não vai nos fazer encontrar a dracma que foi perdida. Aprendamos com essa mulher, aprendamos com esta parábola de Jesus. Acenda a candeia. O ano de 2022 é ano de acender a candeia, é ano de manter a candeia acesa, é ano de manter a candeia acesa. Jesus está nos dizendo nessa palavra, nesse momento aqui: acenda a candeia, não deixa ela apagada na sua casa. Acender a candeia é você manter a chama do Espírito Santo. Acender a candeia é manter intimidade com Deus. A candeia aqui nos exemplifica como Deus, como o Espírito Santo, como a sua palavra. Nós temos que colocar pavio, ler a palavra, as Escrituras, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Aleluia! Lâmpada para os meus pés, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É o que? É a tua palavra. A palavra de Deus é o que clareia o meu caminho para mim andar. Então Deus está dizendo neste momento: acenda a candeia para você encontrar a dracma que foi perdida. Vamos para o próximo ponto. Depois que ela acendeu a candeia, a palavra de Deus vai dizer que ela varreu a casa. Não basta acender a candeia, nós temos que varrer a casa. E varrer a casa é algo muito importante. Nós não podemos acender a candeia e ficarmos acomodados. Muitos acendem a chama, mas deixam ela se apagar por causa do comodismo. Quando nós vemos Mateus capítulo número 25, nós vemos que aquelas 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes, 5 delas levaram reserva de azeite, mas 5 delas não levaram. A palavra do Senhor vai dizer que elas adormeceram. Adormecendo elas, o noivo veio. E quando o noivo veio, nós percebemos que a palavra do Senhor vai dizer que as loucas pediram do azeite das prudentes, e as prudentes falou para elas que não falte a nós e a vós, vai comprar. E mandou elas ir buscar o azeite, porque elas não levaram a reserva de azeite. Irmãos, neste ano de 2022 é ano de nós andarmos com reserva, para a gente manter a candeia acesa, mantermos a lamparina acesa. Deus não quer
que nós tenhamos lamparina apagada. Ele quer que nós vivamos com a lamparina acesa, com a candeia clara, clareando a nossa casa. Você é luz na sua casa, você é luz para a sua família. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então Deus está nos dizendo neste momento: deixa a candeia acesa. Outro ponto: varra a sua casa. O que é varrer a casa? O que eu preciso varrer na minha casa? Será que às vezes é um orgulho? Será que às vezes é a mentira, a infidelidade, a falta de compromisso com a obra do Senhor? Será que é desumildade? Será que é algum gênio mau que nós temos? A soberba? Irmãos, muitas dessas coisas atrapalham para que a lamparina fique acesa. Muitas dessas coisas atrapalham para que a candeia permaneça acendiada, para que nós possamos encontrar aquilo que se perdeu. Para a gente encontrar aquilo que se perdeu, nós temos que ter a candeia acesa e temos que varrer aquilo que está sujo. Aquela casa antigamente era casas feitas de barro, feitas de terra batida. Então aquela dracma que caiu ao chão, muitas vezes pode ter acontecido com que a areia cobriu a dracma. Então a mulher, percebendo, ela pega a vassoura, ela começa a varrer a casa para tirar a terra que estava talvez por cima da dracma. Irmão, muitas vezes nós perdemos algumas coisas porque a terra consome aquilo, porque nós deixamos com que a terra consome a nossa vida. Nós não podemos, irmãos. A dracma foi Deus que nos deu, nós temos que valorizá-la. Não caia com os negócios dessa terra, porque as coisas dessa terra são temporãs, mas o que Deus tem para nós é eterno, é eterno. Comece a varrer a casa. Esse ano de 2022 é ano de nós varremos tudo aquilo que não provém de Deus. Varremos o orgulho, a desumildade, a falta de vontade na obra do Senhor. Varremos toda a soberba, todo aquele mau gênio, as coisas que nós sabemos que às vezes tem dentro de nós, que está atrapalhando o agir de Deus dentro de você, está atrapalhando com que a candeia mantenha acesa. Então o primeiro ponto é que nós possamos acender a candeia. Segundo ponto, que nós possamos varrer a casa. Não basta somente acender a candeia e se acomodar. Temos que se acender e temos que varrer a casa. Muitos acendem a candeia, começam a orar, começam a jejuar, começam a buscar Deus. Quando acham que está no nível espiritual bom, agora se acomoda, fala: não, agora eu já fiz minha parte, agora é com Deus. E não é bem assim. Nós temos que acender a candeia, mas nós temos que varrer a casa. Varrer a casa aqui é um processo contínuo. A poeira, ela não entra somente uma vez e fica o ano todo sem entrar na sua casa. Não, é um processo de cuidado. É todos os dias varrendo, é todos os dias limpando. Assim é na nossa vida cristã. Nós temos que varrer a casa, temos que tirar, temos que renunciar, temos que descer, temos que nos consagrar, temos que buscar a Deus aquilo que falta em nós e temos que tirar de nós aquilo que não é de Deus. Amém, meus queridos? E o terceiro ponto vai nos falar que ela buscou com diligência acender a candeia, varrer a casa e buscar com diligência até achar. Está na parte final do versículo 8. O que é buscar com diligência? Se eu acendi a candeia, se eu varri a casa e ainda mesmo assim eu não encontrei, é hora de nós dobrarmos o joelho, aleluia. É hora de nós buscarmos incessante, de uma forma poderosa, o agir de Deus. Buscar com diligência é se dobrar, é procurar, é apalpar o chão, aleluia, colocar a boca no pó e falar: eu vou buscar, eu vou me consagrar, porque eu preciso buscar aquilo que eu perdi, eu preciso ter de volta a chama do Espírito Santo, eu preciso ter de volta o agir de Deus na minha vida, eu preciso ter de volta a intimidade com Deus, eu preciso ter de volta a minha família na presença de Deus,
Eu preciso de volta o meu filho que saiu do caminho do Senhor, os meus pais que saíram do caminho do Senhor. Essa é a dracma perdida. A dracma perdida para você é o que? É os seus pais? É os seus filhos que se perderam? É o que? É os seus irmãos que se perderam? A palavra neste momento para você é: busque com diligência, se humilhe, busque, coloca a cara no pó, mas fala: Jesus, eu não aceito, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você recebe aí, irmão? Em nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Se nós fizermos esses 3 pontos, acender a candeia, varrer a casa, e se nós fizermos o 3º ponto, que é buscar com diligência, o que vai acontecer? E eu finalizo com essa mensagem dizendo, verso 9: e achando-a, convoca as amigas dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Quando nós fizemos esses 3 pontos, acendemos a candeia, varremos a casa e buscamos com diligência, a certeza é: nós iremos encontrar a dracma perdida, nós iremos encontrar aquilo que nós perdemos e nós iremos festejar, chamar amigos, chamar os vizinhos e festejar, porque nós encontramos a dracma perdida, nós encontramos aquilo que nós havíamos perdido. Neste ano de 2022, quero profetizar na tua vida, em nome de Jesus, aquilo que você perdeu no ano de 2021, no ano de 2022, você vai achar, você vai achar. Se você estiver assistindo esse vídeo até esse momento, receba essa palavra, você vai achar a dracma que você perdeu. Aquilo que de importância para você se perdeu no ano de 2021, esse ano de 2022 é um ano profético, é um ano que você vai achar aquilo que você perdeu e você vai festejar, você vai fazer um banquete de festa, prepara o culto de ação de graça para você falar: Deus, até aqui o Senhor me ajudou, Deus, eu agradeço porque o Senhor me fez encontrar a dracma que eu havia perdido. Essa é a palavra para o seu coração, meu querido irmão e irmã. Que Deus te abençoe, te guarde, te livra de todo o mal. Feliz ano novo a todos. Que todos tenham uma excelente manhã, uma excelente tarde, uma excelente noite. Não sei que hora que você está vendo esse vídeo, tá bom? Que Deus te abençoe. Creia, você já achou a sua dracma perdida. E não esqueça, irmão, se você viu esse vídeo até agora, se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber os nossos próximos vídeos. Ative o sininho da notificação aí, dê um like aí, nos ajuda para enganjar esse vídeo, tá bom? Que Deus te abençoe, fica na paz do Senhor Jesus.